E hoje vamos falar de um tema aí que muitos homens enfrentam, mas poucos têm coragem, né, de conversar abertamente: a saúde sexual masculina. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido, testosterona baixa e também o impacto de tudo isso na autoestima e nos relacionamentos. Quem está conosco para esse bate-papo é o médico Dr. Flávio Machado, ele que é especialista em saúde sexual masculina, fundador do Instituto Homem, autor do livro Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina e com formação também em medicina sexual por universidades fora do Brasil, em Colômbia, Harvard. Muito prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Dr. Flávio. Opa, bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estou feliz demais de estar aqui falando sobre a sexualidade masculina, essa área da medicina tão importante para todos os homens, para todos os casais e para todas as famílias aqui. Eu diria para toda a sociedade, né? É um assunto aí importante, um assunto tabu também. A gente falava aqui, né, fora do ar, sobre o seu livro, Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina, e me chamou a atenção. Você me comentou aqui que é o primeiro livro escrito por um médico sobre o tema. É verdade. Inclusive esse daqui é seu, estou dando para você agora. Eu agradeço. Esse daí vou até mostrar na câmera. É um presente aqui. meu para você, Guilherme. Mas assim, realmente, esse livro a gente fez o lançamento faz uns 3 anos e meio, lá na Avenida Paulista. Foi muito bacana a repercussão que teve. Foi uma quebra de paradigmas. A gente estava falando fora do ar, né, que isso é um tabu até entre os médicos. Você vê. Esse foi o primeiro livro escrito por um médico falando sobre sexualidade masculina e até hoje ainda é o único. Mas isso mostra que o trabalho que a gente faz a nível nacional, ele é um trabalho que é muito importante, de alerta, de conversa, de vínculo, porque isso é algo que a gente está falando sobre saúde, né? A gente está falando sobre uma área muito importante da vida e da saúde de todas as pessoas. Pois é, quando falamos, né, saúde sexual masculina, muita gente ainda pensa na questão, vai falar de impotência. Só que é um tema muito mais vasto, né? As pessoas que procuram ajuda, o que mais preocupa geralmente essas pessoas? Quando a gente está falando sobre essa área da medicina sexual masculina, a gente aborda o homem basicamente em 3 principais situações, que é a disfunção erétil, a ejaculação precoce e também a diminuição de libido. Então são os 3 grandes situações que o homem acaba enfrentando de dificuldade nessa área. Mas veja, Guilherme, que isso é um mundo, né? Tem outras disfunções que existem, mas é muito importante o homem conversar, ter esse diálogo aberto com o médico. É por isso que a gente acabou criando um ambiente mais tranquilo, para ele ficar mais à vontade. Ele pode até ir com a esposa também, porque isso são coisas que precisa ser. O assunto já é pesado, né? Se você levar com peso é pior. Então tem que levar leve, tem que deixar o homem à vontade. E é assim que eu faço no consultório onde eu atendo, né? Sua clínica aqui em Foz do Iguaçu, a gente até comentava fora do ar, né? Tem todo ali um trabalho ali, né? Por exemplo, cabines individuais e tudo, né? Para dar privacidade. Porque aquela história, muitas vezes o homem ele já tem dificuldade para chegar num consultório de um clínico, quem dirá para tratar de assuntos relacionados à masculinidade dele. Ou seja, é algo aí que muitas vezes o homem acaba ficando receoso, mas privacidade é um ponto-chave para começar, né? Porque depois que ele entende, aí vai, né? Com certeza. Hoje, o homem já está abrindo a cabeça um pouco, né? Já está fazendo já o exame da próstata, já está fazendo uma prevenção do coração, já tá se cuidando. Mas nessa área da sexualidade masculina, ainda está distante de ele procurar uma prevenção, de ele se cuidar e procurar ajuda. Veja, os estudos mostram que o homem espera em torno de 10 anos para procurar ajuda nessa área da sexualidade. E é muito tempo, convenhamos, né? É muito tempo e o homem se fecha. Ele vai criando um escudo e ele vai se protegendo do mundo lá fora, não fala com ninguém, ele vai calado nesse período todo de 10 anos, enfim, que ele não procura ajuda.
E esse problema só vai piorando, porque quando você não fala sobre isso, isso em si já é algo que bloqueia. Então, é muito importante a gente estar oferecendo esse tipo de serviço para os homens em um local onde ele se sinta acolhido e protegido. Então, no Instituto nós temos as cabines individuais exatamente para isso, né? Para ele ir lá e não ficar com medo. Não é igual uma clínica convencional de cardiologia, de oftalmologia, que daí tem aquela sala, né, conjunta, todo mundo fica sentado. Fica todo mundo lá, né? E aí um olhando para o outro. Não, lá ele é encaminhado imediatamente para as cabines individuais, onde ele vai aguardar ser chamado. Então, todo esse cuidado que nós temos lá, protocolo muito rígido para esse cuidado acontecer. E hoje em dia, quem que procura ajuda? Você citou aí que, né, às vezes demora 10 anos ou mais até para o homem procurar. Uhum. Mas tem também um público cada vez mais jovem também, começando a procurar ajuda, preocupado com essas questões de saúde sexual? Exato. Aos poucos a gente está conseguindo mudar a cabeça do homem. Porque nós, homens, somos muito cabeça dura, né? Bota a cabeça dura nisso. A gente vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga. As mulheres que estão ouvindo a gente, elas sabem como que nós somos. Mas isso está mudando gradativamente. Nós temos recebido milhares de homens abaixo dos 20 anos, que muitas vezes procuram a gente, adolescentes, até que vão junto com os pais na clínica. Isso é maravilhoso, porque a gente trabalha com o problema no início, ou a gente trabalha com a prevenção, que é melhor ainda. No mundo ideal, seria interessantíssimo, seria muito bom que todos os homens procurassem ajuda bem antes de acontecer a primeira falha na cama. Mas isso tem aumentado muito. Até porque também, Guilherme, as condições e hábitos de vida da modernidade está piorando as condições de saúde nossa. O homem está se alimentando pior, o homem está praticando menos atividade física, está se estressando mais, e isso tudo está refletindo também na saúde sexual dele, por isso estão procurando ajuda cada vez mais cedo. Eu até vou fazer uma pergunta aqui que talvez fuja um pouco do padrão, mas é o seguinte. Imagina. Pornografia, isso aí atrapalha muito, principalmente o jovem, porque assim, eu imagino que com a internet, né, diferente da nossa geração, né, hoje em dia na palma da mão ele tem acesso ao conteúdo. Sim. Isso aí vai criando uma mentalidade que quando chega na hora da prática real, isso dá um contraste ali, mexe, e talvez o jovem ou não tão jovem se sinta sem capacidades. Com certeza. O consumo excessivo de pornografia, ele está relacionado ao aumento de ansiedade pré-relacional. Então, quando o homem ele tem essa visão, vamos dizer, errada do mundo, né? Porque aquela visão que tem nos vídeos adultos é fora da realidade. E aí é onde ele vai se cobrando cada vez mais para que ele seja cada vez mais perfeito, cada vez mais super-homem, e isso acaba atrapalhando muito. Até hoje, nenhum estudo comprovou efetivamente a relação direta entre o consumo de pornografia e as disfunções. Mas na minha prática clínica, atendendo aí mais de 5.000 homens, eu mesmo pessoalmente, eu consegui ver que isso é um fator que os homens mesmo percebem que atrapalhou no desenvolvimento sexual deles. Estamos conversando aqui na CBN Foz com o Dr. Flávio Machado, ele que é especialista em saúde sexual masculina. Você que é ouvinte atento da CBN percebeu que só eu estou fazendo perguntas e a Cris Luzzi não está conosco aqui excepcionalmente, né? Daqui a pouco ela volta, mas fazendo esse registro. Ela deixou aqui algumas perguntas, né, relacionadas, por exemplo, existe um fenômeno curioso hoje de homens de 20 e 30 anos usando tadalafila, né, quase como se fosse um suplemento de performance. O que está por trás desse comportamento e quais os riscos, né, desse uso recreativo? Você está falando sobre uma coisa muito, muito, muito comum e muito perigosa. Hoje nós estamos vivendo a geração Tadala. Os homens, a gente acredita que metade dos homens estejam usando esse comprimido, ou já usaram. É basicamente um estimulante sexual da mesma família do Viagra,
E é um medicamento que sobrecarrega o sistema cardiovascular, faz vasodilatação e ajuda na questão da ereção. Mas tem perigos, né? Tem perigos imensos envolvidos. Nós temos o risco a curto prazo, porque como acelera o coração, isso pode afetar o homem imediatamente. E nós temos o risco a longo prazo também, que pode mudar até a arquitetura do coração, dependendo da quantidade de tempo e da dosagem, a forma que usa. Mas o fator é que o uso abusivo está sendo muito grande. Muitos jovens estão usando como pré-treino para academia. E muitas pessoas estão tendo problemas sérios em relação a isso. Veja, isso também acontece, Guilherme, por causa do tabu. O homem não tem onde procurar ajuda. Ele vai lá no cardiologista, comenta alguma coisa, o cardiologista receita o quê? Tadala. Ele vai lá no urologista fazer o check-up, comenta alguma coisa, o urologista receita o quê? Tadalafila. E ele vai se afundando cada vez mais nisso. Ao longo prazo, isso vira uma bengala, porque ele acaba entendendo que ele não tem nenhuma reação, nenhuma ereção sem o uso disso, e o problema vai piorando. Aí tem gente que vai tomando 3, 4, 5 comprimidos para fazer o mesmo efeito e não faz. Então, é muito importante a gente entender que essa área da medicina sexual masculina é uma área que é nova, realmente hoje ainda não é nenhuma área de atuação reconhecida pelo CFM por enquanto. Nós estamos lutando aí para que isso seja reconhecido em breve, mas é uma área que as pessoas não sabem que existe, então ela vai utilizando desses meios e vai empurrando com a barriga, vai passando o tempo, vai passando os anos e a situação vai piorando. Procura ajuda, é a orientação que eu dou para todo mundo, inclusive os homens e as mulheres que estão ouvindo a gente agora. Muitas vezes as mulheres nem sabem que os homens estão usando. A maioria dos casos é assim. Mas não continue nisso. Procure ajuda médica especializada. Isso sim vai fazer diferença a longo prazo para você. E outro tema aí que está muito em voga, as tais canetas emagrecedoras, né? Muita gente utilizando. E existe uma discussão se pode afetar a libido ou o desempenho sexual masculino. É fato? É mito? O que já foi constatado, mesmo sendo aí um produto bastante recente? Como é muito recente, os estudos estão assim ainda em fases iniciais. Tem alguns estudos, sim, que conseguiram vincular o uso dessas canetas emagrecedoras com a diminuição da libido. Tá? É um ponto de atenção hoje, mas os estudos grandes ainda não chegaram a essa conclusão. De qualquer maneira, o emagrecimento é um grande aliado na saúde geral do homem, inclusive em relação ao aumento do do nível de testosterona, melhora da função sexual também e disposição. Mas é muito importante a gente entender que a medicina sexual ela precisa ir junto com a nutrologia, junto com a endocrinologia, para conseguir fazer com que esse homem não perca a função sexual no processo. É a mesma coisa, por exemplo, claro que guardadas as devidas proporções, né? É a mesma coisa quando o homem vai fazer um tratamento para câncer, por exemplo. O tratamento de câncer, que é a quimioterapia, a radioterapia, são tratamentos que interferem muito na função sexual do homem. Ele acaba perdendo a função muitas das vezes. A maioria esmagadora dos homens que passam por esse tratamento perdem a função sexual. E hoje, em outros serviços no mundo, que inclusive eu tive a honra de participar e de viver, eles têm um médico especialista em saúde sexual dentro do serviço, garantindo que esse homem não perca a função sexual durante o processo de tratamento, mesmo em tratamentos para câncer, por exemplo, né? Então, é um nível muito avançado de consciência que já existe fora e a gente precisa trazer aqui para o Brasil também. Entendendo que toda essa parte integra, né, o bem-estar físico e mental da pessoa, né? Demais. Às vezes, assim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? De nós médicos, né? Muitas vezes a gente quer tratar o paciente para que ele fique
vivo, né? Mas sem, às vezes, se preocupar com alguns outros detalhes que são importantes para que ele tenha qualidade de vida também. Então, a medicina evoluiu, não é para a gente fazer o paciente ficar vivo até os 100 anos, respirando, com o rim funcionando, com a pressão boa, mas sem ser completo, sem ter qualidade de vida. A medicina evoluiu, sim, para a gente deixar ele vivo, respirando, com o rim funcionando, mas com todas as condições que tem de qualidade de vida. Porque que vida é essa também? Que próximos 10 ou 20 anos ele vai ter, onde ele não vai ter uma qualidade de vida que ele tinha antes, né? Então, é muito importante a gente preservar tudo isso, pensar em tudo isso e integrar no tratamento. Estamos conversando aqui sobre saúde sexual masculina e o que acontece é o seguinte. Muitas vezes o homem, até para tratar de uma dor de cabeça, ele só vai no consultório se a companheira insiste para ele ir. Porque senão ele, né, posterga ou, né, no casos relacionados aí à saúde sexual, garanto que dá um migué e não vai e tudo mais. Então, assim, para as companheiras que estão nos ouvindo agora, tem alguma dica aí de abordagem para facilitar aí esse processo de levá-los ao médico? Com certeza. Essa pergunta aí eu tenho certeza que foi a Cris que fez. Acabei de montar na cabeça agora. Ah, então você pensou com a cabeça dela. Ótimo, melhor ainda. Sinal que você está ligado no que as mulheres estão querendo saber. Estou tentando me colocar no lugar dela. Agora entendi. Mas realmente faz muito sentido. As mulheres têm que ter muito cuidado nessa abordagem. Elas percebem o problema antes da gente, tá, Guilherme? A gente, às vezes, nem percebeu que está com problema, mas ela já sabe que alguma coisa está errada. E essas mulheres, o que eu oriento sempre é assim, trata com leveza. Não adianta a mulher querer achar culpados, porque senão daí vem acusações. Fala assim, não, é porque você não me ama mais. É porque você está com outra na rua. Ah, não, mas é porque eu engordei e agora você não vai mais me querer. Para com esse negócio de procurar culpados e acusar e procura soluções, mas de forma leve e trazendo a prevenção para a conversa. Porque a mulher já está acostumada a agendar, né, o check-up do homem. Comigo lá em casa acontece isso. Mesma coisa. Você e todo mundo. A mulher que agenda o cardiologista, o urologista, o clínico geral para fazer os check-ups anuais, né? E nisso, a mulher pode incluir também a medicina sexual nesse assunto, sabe? Agendar, mostrar um cuidado também, porque às vezes o homem nem fala, mas ele está muito preocupado com essa área da sexualidade dele. E se a mulher se preocupar e cuidar disso, vai aumentar a autoestima do homem e vai melhorar o relacionamento. É o que a gente vê todo dia no Instituto. Histórias de casais que tiveram um casamento restaurado, tiveram um novo relacionamento praticamente por conta de uma recuperação da saúde sexual. E eu vou dar um exemplo pessoal aqui, né? Eu tinha muita preocupação com relação a um eventual problema cardíaco, saúde cardíaca. Ficava com aquela preocupação pesada e não procurava o médico. O dia que eu procurei, soube, fiz os exames, tudo, deu um alívio enorme. Para os homens que estão enfrentando algum problema com relação a um tema como esse, tema tabu de medicina sexual, é importante procurar o quanto antes, né? É importante procurar o quanto antes e é importante também, Guilherme, a gente entender que esse é um problema como qualquer outro. É que a gente tem a tendência de achar que se a gente tiver um problema na área da saúde sexual, a gente não é mais homem, sabe? Mas é como um problema igual um problema do coração, um problema de vista, um problema dermatológico, qualquer. Só que a gente pega todo esse peso e coloca na conversa, aí muda tudo. Aí o homem vai deixando mesmo e bloqueia esse assunto. E o nosso tempo aqui, infelizmente, estourou, mas eu agradeço ao Dr. Flávio Machado, ele que é médico especialista em saúde sexual masculina. Muito obrigado pela gentileza aqui da entrevista da CBN. Eu vou passar aqui meu Instagram para todos os ouvintes que queiram conversar, bater um papo, tirar dúvidas lá pelo direct, @drflaviomachado.médico,
dr de doutor, Flávio Machado, ponto médico. A pessoa vai poder entrar, vai conversar comigo e a gente vai se ajudando. O importante é a gente fazer com que mais pessoas conheçam sobre o assunto. Obrigado, Guilherme. Obrigado à Rádio CBN Foz. Prazer imenso estar falando com vocês aqui. Parabéns pelo programa e pelo cuidado com os ouvintes. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista ali no nosso site cbnfoz.com e também no nosso YouTube, @Rádio CBN Foz, para que você possa então, né, ouvir este conteúdo, né, conferi-lo na íntegra.